Boa noite a todos vocês. Bem-vinda ao Mestre do Sabor. A prova de hoje vai ser uma prova difícil, né, Batista? Muito difícil. É uma prova de 20 minutos. O tempo está curto e vai ter 3 elementos, 3 ingredientes obrigatórios nessa prova. Esses 3 ingredientes, vão descobrir agora, são... Claude, e a televisão? A televisão na sua vida? Como é que é? Como é que é a sua relação com a televisão? Você tem enorme prazer de estar nesses programas todos que você faz, né? Você sabia desse seu traço? Não, mas a gente eu já estou, por incrível que pareça, há 16 anos na televisão, né? É verdade, tudo isso, mas não tanto, com tanta frequência quanto agora. Porque hoje em dia eu tenho 2 programas, não é? Na GNT e na Globo, bem que hoje em dia é uma coisa só, mas eu tenho o Que Maravilha e o Mestre do Sabor. Foi um acontecimento na minha vida. Obviamente, eu não sou um ator, eu não faria novela. Você nunca fez teatro? Nunca? Uma vez você viu? Nunca? Não. Eu estou fazendo aula de fonoaudiologia agora. Pois eu queria que você falasse disso. Você não vai falar mais Que Maravilha? E aí, agora, eu vou retirar o meu cordeiro do osso. Olha só que maravilha, Batista. Pronto, Batista. Vai lá! Bota aí de volta no forno. Vai acabar uma maravilha, vai. Não, sotaque acho difícil perder, mas eu acho que eu tenho o Mestre do Sabor, principalmente, me demonstrou que é um programa um pouco mais técnico. Eu sou, na realidade, eu sou cozinheiro, continuo sendo cozinheiro, mas agora eu virei um pouco um apresentador no programa. Eu apresento o programa. E a primeira temporada... tive muita reclamação de gente que não entendia muito bem o que eu estava apresentando, principalmente as partes mais técnicas do programa, né? O meu problema não é o sotaque, o meu sotaque faz parte de mim, ele vai continuar, eu não vou perder esse sotaque, é minha personalidade. Mas quando começa a me animar e apresentar, o falar, eu me animo e aí eu começo a falar rápido e eu não acabo as palavras. É isso que é o meu problema. O R você puxa mais do que o normal, né? Sim, mas tudo bem, é bonitinha, né? Programa, maravilha. Não, claro que é. Como é que está a sua experiência em São Paulo? A gente abriu São Paulo no meio da pandemia, né? A partir do momento de setembro. Na realidade, o restaurante, a equipe, estava pronto 10 de março. Então, a gente ficou treinando durante 6 meses, basicamente. E então, quando abriu, a gente estava muito pronto. Abriu com sucesso, está lotado. Para ter uma reserva, precisa basicamente de 3 meses de antecedência. Só que a gente está em São Paulo, e é diferente um pouco do Rio de Janeiro, onde as leis para a pandemia são um pouco mais severas. O paulista, a mesa é diferente do carioca? Diferente, em termos de saber comer, eu diria que é basicamente a mesma coisa. O carioca, ele mais, como dizer, ele é mais carioca, não é? Mais plaiano, mais sol, mais descontraído. O paulista é mais nova-iorquino, mais parisiense, mais cidade de negócio. Então tem uma seriedade em tudo isso, não é? O paulista leva a sério, o carioca não leva a sério. Produtos, mais diria que São Paulo tem uns produtos que a gente não tem no Rio, ou a gente encontra no Rio, mas vem de São Paulo. Mas, do outro lado, o peixe no Rio é melhor que o peixe de São Paulo, enfim. A história mostra que os restaurantes cariocas que vão para São Paulo costumam não funcionar. São poucos que vingam. Você também é um nome nacional. Você já tem uma fama que extrapola. Mas tem vários restaurantes do Rio
que vão para São Paulo e não funciona. Você sei lá por quê. Não é? Olha, eu vou te dizer que, pela minha experiência, eu estou de acordo com você. A gente tem muitos exemplos do carioca que foi para São Paulo e voltou depois de 2, 3 anos. Eu acho que não é o restaurante carioca que vai para São Paulo e não dá certo. O problema, eu acho, é que a presença do dono, do chefe, do patrão, é muito importante. Quando se começa a se dividir, você não está nem cá nem lá. Isso que é o maior problema. No meu caso, com o Chez Claude, obviamente que eu não estou lá. Eu estou lá, assim, o Tomás está muito. O Tomás pegou isso realmente para valer, mas o Tomás está ficando, basicamente, uma semana lá, uma semana aqui, uma semana lá, uma semana aqui. Muitas vezes o cliente, ele quer ver essa presença, mesmo que seja 5 minutos, entendeu? Mas ele quer ver, quer conversar. No meu caso, então, que eu sou um homem, hoje em dia, público, que passa na televisão, a pessoa me vê, muda toda a noite dele, né? Ele fica muito feliz de poder tirar uma foto, de poder trocar algumas palavras. Mas é óbvio que hoje em dia eu não estou mais no fogão. O que você diria para um chefe que está começando? No alto dessa sua experiência, 40 anos de profissão, o que você diria? Eu diria que os jovens chefes, eles têm, primeiro, antes de querer ser um apresentador de televisão, que isso é um acontecimento que pode acontecer na sua vida, e antes de começar a cozinhar e entender o que é cozinhar, quais são as técnicas culinárias, é muito, muito, muito importante. Eu bato nessa tecla. O cozinheiro, ele tem um dever e entender o produto. Quando eu falo entender o produto, é saber de onde ele vem, por que ele foi plantado, como ele foi plantado, aonde ele foi plantado, qual é o produtor e qual é o trabalho do produtor. Que tudo isso é de uma importância extrema, porque esse produto vai vir nas nossas cozinhas, a gente vai trabalhar esse produto de uma maneira criativa ou não, pode ser muito clássica, e esse produto vai na mesa onde um cliente vai degustar esse produto. Eu nasci no restaurante, né? Eu sou a terceira geração de uma família de cozinheiros. Então, realmente, eu nasci no restaurante. Quando eu falo nasci mesmo. A gente morava em cima da cozinha, né? Então, tudo isso faz parte naturalmente da minha vida. Mas, realmente, alguém que fez muito dinheiro no mercado financeiro e está apaixonado por cozinha, que ele faz um bom bife em casa. Falei, agora vou abrir um restaurante para os amigos, vêm comer. Eu falo, cara, esquece, porque primeiro teus amigos não vão vir comer, vão vir na inauguração, depois, cara, não é só fazer um bife, envolve muita coisa, muita coisa. Que bom, Claude, que bom que você tem essa vivência, já passou por tudo isso e você escreveu a nossa história da gastronomia aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Em todos os sentidos. Agrega e não se abate, é entusiasta. Isso, eu acho que a gastronomia, acho que do Brasil, deve muitíssimo a você. E eu, como trabalho com isso há muito tempo, sou uma fanzoca. Muito obrigado. Eu diria que são vários chefes que eu tive a sorte, junto com Laurence Vaudot, de chegar em 79 e poder ter essa possibilidade de ver e de fazer um trabalho para ver essa gastronomia crescer, né? Mas hoje em dia o Alex Attal faz parte disso, o Emmanuel Bassoleil, e você abriu esse caminho. Sim, eu sei, sim. E não é fácil, é o que você falou, não é fácil ter restaurante no Rio, você poderia ter voltado para a França, tem lá seu restaurante, seu quartinho em cima do restaurante, mas você ficou aqui. Sorte nossa. Obrigada, hein, Claude? O que você achou da minha fala? Está melhor ou não? Estou achando lindíssimo. O R, então, tem 5 R's em cada palavra. Está melhor assim. Um beijo, Claude. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.